Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação, hoje, nessa sexta-feira, da primeira semana após a Epifania do Senhor, no tempo do Natal. No dia de hoje, o Senhor Jesus nos convida ao jejum, à oração, ao silêncio, à abstenção de carne, meditando sobre nossos pecados e o desejo ardente de se converter. E para isso nos ajuda bastante a liturgia de hoje, na qual Jesus cura um leproso. E a lepra é sinal das impurezas do coração que precisam serem realmente limpas, lavadas, para que o coração tenha liberdade e habilidade para amar. Então peçamos a Deus que também cure a lepra de nossos corações nesse dia tão propício em que a nossa oração deve voltar-se para isso. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e sabemos do vosso amor, da vossa misericórdia e que podes e desejas curar-nos de todas as coisas, principalmente da impureza de nosso coração, que nos atrapalha, Senhor, a ter boa vontade para com a verdade, para com o amor verdadeiro. Dai-nos então, Senhor, pureza, pureza de coração, pureza no olhar, no ouvir, no falar, no viver, no escolher. Dai-nos essa graça pela sempre Virgem, pura Virgem Maria e também seu esposo São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó glorioso São José, rogai por nós. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de hoje está narrado para nós em Lucas 5, versículos de 12 a 16, e diz assim: Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece para purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Meus irmãos, que evangelho belo, assim. Existe aqui uma liturgia para a cura, né? Para a libertação, para a pureza de coração, que é belíssima e exemplar. Uma coisa que surpreende na leitura desse evangelho é que Jesus entra na cidade, ele está na cidade, e havia aí um homem leproso. Geralmente, quando se percebia que alguém estava acometido pela lepra, por lesões na pele graves, né? Pela perda sensorial e assim vai, os sinais da hanseníase, né? Quando se percebia uma coisa assim, já se associava aquela doença a um certo tipo de impureza, de conduta de vida impura. Então, como havia essa associação, a pessoa era proscrita, digamos assim, da cidade, né? Ficava reclusa, não apenas pela doença, porque nem se tinha tanto aquela questão de imaginar que pudesse ter uma bactéria que pudesse ser transmitida como patógeno, né, transmissor e tal, mas que a impureza contamina, ou seja, a impureza de coração, a má conduta, o pecado, né, os erros, que a gente tanto fala aqui. Mas esse homem estava na cidade, ou seja, ele não estava sobre uma ordem sacerdotal ou governante para sair da cidade. Jesus entra na cidade e o vê lá. Mas mesmo assim, o homem, ao ver Jesus, cai a seus pés e pede, né, para ser curado. Primeiro, anunciando que Jesus tinha poder para realizar essa purificação. Então, o que veio muito assim ao meu coração na primeira leitura desse evangelho é que, diante daquilo que ele ouviu,
Diante daquilo que ele testemunhou, sabia de Jesus, conhecia do Senhor, ele pôde fazer um diagnóstico, por mais que isso não fosse visível aos demais. Ele fez um diagnóstico sobre si mesmo e acusou para si mesmo que ele era portador de lepra, né? Que ele era um leproso, mas ele estava na cidade, né? Então, por mais que ele não fosse um pecador público, entende? Muitas vezes a impureza, às vezes, não está alastrada em toda a vida da pessoa, que o torne, né? Até diante do discernimento dos outros, é, impuro. Mas a gente percebe que quanto mais a gente percebe, diante da verdade, diante da beleza, diante do amor verdadeiro, do senso de responsabilidade que temos para com o nosso próximo, com a gente mesmo, com Deus, com tudo aquilo que Ele nos anuncia, a gente consegue perceber lesões de lepra em nosso coração de uma maneira muito mais célere, muito mais rápida do que aqueles que já estão com a vida totalmente deteriorada pelo pecado. Então, não precisou, por exemplo, esse homem ser um boêmio, ser um vivedor de esquina, ser prostituído ou alguma coisa assim grave, ou adúltero, nada disso. Ou um grande traidor, ladrão, alguma coisa assim gravíssima, né? Que já aponta ali um coração que está errante. Mas ele estava na cidade, ele não estava recluso dos seus, nem recluso pelo poder público, nem religioso. Ele estava na cidade e ele caiu aos pés do Senhor e disse: Senhor, tu tens o poder de me purificar. O poder de purificar que o Senhor tem já era percebido por este homem pelos atos do Senhor, pelo testemunho do Senhor, pela palavra dele, pela doutrina que saía de sua boca, de seu coração. Também pelos atos de Jesus de curar enfermidades muitas vezes já vistosas, né? Graves fisicamente ou espiritualmente, cegueiras espirituais e físicas, mutismo, paralisias físicas e espirituais. Jesus curava com o dom do seu amor, com a sua misericórdia, né? Dando ao homem a habilidade para realmente saber, conhecer, amar, ser livre, abandonar os pecados, deixar a paralisia, a cegueira, a surdez, todas essas questões. Sim, eu falo de maneira física e espiritual. Então Jesus tem poder para purificar essas lepras que identificamos em nosso coração. E ao anunciar isso, né, o teor de sua fé, Jesus estendeu a mão, ou seja, Jesus age por misericórdia, né, concordando com aquele homem de que ele realmente precisava ser puro, de que ele conheceu, né, algo particular de Jesus. Jesus estende a mão, toca nele, ou seja, estabelece uma aproximação e disse: eu quero, né? Essa palavra é belíssima. Hoje eu te convido a fazer essa reflexão em seu coração, né? Carregamos uma lepra aí, por mais que a gente não esteja, né, proscrito de nada, estejamos com a nossa vida aparentemente bela, tranquila, equilibradíssima, né? Elogiados por pessoas, por semelhantes. Está tudo bem, aparentemente bem, mas nosso coração é saudável, né? Ou há alguma lepra em nós? E aí eu te convido a fazer a mesma coisa, né? A dizer para o Senhor: Senhor, se tu queres, tens o poder de me purificar. E a nossa prostração hoje seja o nosso jejum, a nossa oração, o nosso recolhimento, o nosso silêncio, nossa entrega, nossa participação na missa, nossa confissão, nossa penitência. Tens o poder de curar-me, Senhor. Mas ouvir isso de Jesus é maravilhoso. Eu quero te curar. Quero que você seja nessa cidade da qual você não foi excluído, da sua família, da igreja, do lugar onde você está, né? Você não precisa ser retirado. Eu quero. Fica purificado, fica bem, fica equilibrado, fica ordenado no amor. Eu estabeleço em ti essa ordem, né? E imediatamente a lepra o deixou. Olha que coisa maravilhosa. Jesus pode
purificar o nosso coração dessa coisa arrastada que temos vivido muitas vezes, né? Que não nos permite ter liberdade sobre nós mesmos, sobre afetos desordenados, memórias congelantes, sobre traumas da nossa vida, sobre experiências mal vividas, sobre hábitos de pecado, de corrupção, de maldade, quando a gente não consegue ver o bem plantado em nós e também no nosso semelhante, quando nossas ideologias nos prejudicam bastante, deterioram a nossa visão do bem, da verdade. Tudo isso Jesus pode tirar, arrancar do nosso coração. E Jesus recomendou, né, que esse testemunho fosse dado aos sacerdotes. Olha, veja bem, Jesus quer que na cidade onde estamos, na igreja onde estamos, na família onde estamos, nos mostremos ao sacerdote, ou seja, também a nossa vida interior e exterior tem que estar compatível. Um coração puro, purificado, ele é purificado dessas coisas que impedem o amor pleno, ótimo, perfeito. Mas a vida na cidade também torna-se coesa. Eu sou assíduo na prática da minha fé, da minha religião, eu sou justo, eu sou bom lá, eu sou luz naquele meio, no meu trabalho, nos meus amigos, no meu convívio, na minha família. Então eu preciso ir, né, atender a essas demandas também, sem nunca deixar de ser, no lugar, luz, e não trevas, e não lepra. Porque por mais que não sejamos pecadores públicos graves, aquela coisa que vai ruminando em nosso coração nos impede de fazer o bem total que é possível ser feito por aqueles que amam e têm comunhão com Deus. Então a pureza é importante para você. Ela há de te habilitar para mais liberdade, para mais amor, para mais verdade, para mais o bem. O reino do bem há de se estabelecer em você de maneira mais sólida, se você for puro de coração. E multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades, que são tamanhas. Também nós acorramos a Jesus hoje para sermos libertos de nossas enfermidades. Veja que o testemunho dado por Cristo é um testemunho dado pelo próprio Deus, pelo Espírito da verdade, pelo sangue que dá vida, que é eucarístico, nos alimenta do bem, e também pela água que nos lavou das impurezas do pecado. Então, São João, na primeira carta, capítulo 5, dá razão para os sacramentos, para a vida devota, para a vida piedosa. Isso também nos ajuda a vencer as lepras de nosso coração. Deus abençoe você, tenha um santo dia e até amanhã.